والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou hadith no livro da ablução, hadith de Abi Juhayfa radiyallahu anhu, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecido como Abu Juhayfa, e o nome dele é Wahb ibn Abdullah, e ele era dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que eram pequenos. Ele era da idade do Abdullah ibn Abbas. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu, ele tinha entre 12 e 13 anos. Ele está citando para nós esse hadith, dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele saiu até as pessoas, e isso era no Hajj, na peregrinação da despedida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bil-Hajira, no horário onde as pessoas não saíam, porque era o horário do Dhuhr, do meio-dia, e era muito quente, por isso que é chamado Hajira. Hajira em árabe significa um período muito quente. Então isso era depois do Dhuhr, e foi trazido até ele água para ele fazer a ablução. Então ele fez a ablução, e as pessoas, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez a ablução, aquilo que restou no recipiente que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usou para fazer a ablução, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocava a sua mão para tirar a água e ele lavava o rosto, depois colocava novamente a sua mão para lavar as mãos, para passar a mão molhada na cabeça e assim para tirar e lavar os pés. Aquele que restou daquela água que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou a mão, as pessoas pegaram e eles, porque se tornou uma água abençoada, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tocou naquela água, então eles pegavam e eles passavam no corpo deles. E ele disse, Abu Juhayfa, e o mensageiro de Allah, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele rezou Dhuhr 2 rak'ah e rezou Asr 2 rak'ah. Isso porque ele estava em viagem. Então ele ajuntou as duas orações. Nós não podemos fazer isso enquanto a gente estiver na nossa cidade. Você tem que rezar o Dhuhr 4 rak'ah e o Asr no seu período 4 rak'ah. Agora aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Abu Juhayfa, ele mostrou para nós que rezou 2 rak'ah Dhuhr e 2 rak'ah Asr. Isso porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava em viagem. E a pessoa que estiver em viagem acima de 70 quilômetros, ele pode encurtar as orações Dhuhr e Asr de 4 para 2 e ajuntá-las também no período do Dhuhr ou atrasá-las para o período do Asr. E ele disse também, wa bayna yadayhi anaza, e na frente dele tinha um pedaço de madeira que tinha um ferro na ponta daquela madeira, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocava no chão para deixá-la como algo na sua frente, para que ninguém passasse na sua frente. O outro hadith Sa'ib ibn Yazid. Sa'ib ibn Yazid também era um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele faleceu, ele tinha 7 anos. E ele disse que a tia dele, a tia materna dele, levou ele até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, o meu sobrinho, ele está doente, dizendo do Sa'ib ibn Yazid. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fez? Ele passou a mão na cabeça do Sa'ib ibn Yazid e ele citou para ele, ou abençoou ele, dizendo: Allahumma barik fi, Allah abençoe essa criança. Depois Sa'ib ibn Yazid, ele disse, e depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o wudu, ele fez a ablução, e ele disse: aquela água que restou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu tomei a água daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez a ablução. E eu levantei e fui atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e olhei para entre os seus ombros, e eu vi o carimbo da profecia. Todo profeta ele tinha um carimbo da profecia nas costas dele. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha esse carimbo que era conhecido por todas as pessoas que viam. O Salman al-Farisi, quando ele veio, e os monges e os padres que falaram para ele, antes de ele se converter para o Islã, que se ele se encontrasse com o Muhammad alayhi salatu wassalam, que seria o profeta, por alguns sinais que eles conheciam e passaram para ele. Dentre esses sinais, eles disseram: se você perceber que ele tem um carimbo atrás nas suas costas, entre os seus ombros, e citaram a maneira que era esse carimbo, seria esse o profeta, o último mensageiro.
E Sa'ib ibn Yazid, ele disse, depois que eu fui atrás dele, eu vi esse carimbo. Como é que ele era? Ele citou, parecia um ovo pequeno de um pequeno pássaro. Então ele era uma marca entre os ombros dele que Sa'ib ibn Yazid ele viu. Sa'ib ibn Yazid, a colocada da mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cabeça dele, aquilo lá marcou um sinal na vida dele. Ele passou dos 90 anos e dizem na história que Sa'ib ibn Yazid, com 90 anos, a pessoa olhava para ele, o cabelo dele da frente até o final aqui era todo preto e as demais partes da cabeça, do cabelo dele, da barba dele eram brancas. E perguntaram para ele qual o motivo desse lugar ser tão preto, não ter nenhum cabelo branco e os demais cabelos dele são todos brancos. Ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele me viu, passou a mão na minha cabeça e abençoou a minha cabeça, e aqui esse lugar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou a mão jamais se tornou um fio de cabelo branco, continuou preto até o final da vida dele. Esses são alguns milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então esses dois hadiths, o Imam al-Bukhari ele citou aqui para nos mostrar que a água usada pelas pessoas para fazerem ablução, e elas colocaram a mão, usaram ela para fazerem ablução, ela pode ser usada novamente para fazer a ablução ou para tomar banho, ou se a pessoa quiser, porque a água é pura, para beber da maneira que fez Sa'ib ibn Yazid, porque ela não se torna impura pelas pessoas terem colocado a mão ou usado aquela água. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.